Vamos dar início à mesa 3, Redes, Internet, Trabalho Gratuito e Acumulação. E chamo para compor a mesa o professor Rafael de Almeida, evangelista da Unicamp, professora Sarita Albali, do IBICT, e o professor Alan Rescovitch, da Federal do Espírito Santo. Passo a palavra ao professor Rafael de Almeida, evangelista da Unicamp, ele é pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento e Criatividade e professor coordenador do mestrado em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp, graduado em Ciências Sociais, com mestrado em Linguística e doutorado em Antropologia Social, todos os títulos obtidos pela Unicamp. Boa tarde. Eu vou ter uma apresentaçãozinha, mas é pouca coisa. Eu vou muito mais ler e falar, mas aí é só para acompanhar com algum recurso visual. Boa tarde. Felizmente eu não sou mais professor coordenador do meu programa há 2 dias. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer a organização, ao Glauber que fez o contato, ao professor Marcos Dantas que fez o convite gentil aqui. É um convite que fico muito feliz pela admiração que eu tenho pelo trabalho dele. E sinto a ausência da Fernanda, que é minha colega e parceira da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Bom, a fala que eu queria fazer aqui hoje, para abordar o tema do trabalho gratuito internet, tem a ver com a discussão de uma frase que se popularizou bastante nos últimos anos. Eu sou da antropologia e da linguística, como foi apresentado, e a gente gosta dessas coisas, de olhar umas frases e pegar o sentido delas. Essa frase chegou a virar, uma versão dela, virar a capa da revista Economist, e essa frase tem, na real, 2 formulações que são mais populares. E embora sejam essas 2 formulações as mais populares, eu quero discutir e mostrar que os sentidos que estão aí são mais do que esses que estão nessas 2 formulações, e quero mostrar como pensar sobre esse sentido nos ajuda a ordenar um pouco os desafios enormes que estamos vivendo do ponto de vista da análise das transformações do capitalismo contemporâneo. Eu quero. 6, 7 slides. Pode passar, por favor. Ah, não? É isso. Então, a primeira frase são: dados são o novo petróleo. Deixa eu ver se funciona. Apaga. Olha o spoiler. A primeira frase é: os dados são o novo petróleo, e sua variação imediata são: os dados pessoais são o novo petróleo. Na pequena pesquisa que eu fiz, eu encontrei que a frase dados são os dados são o novo petróleo foi usada pela primeira vez, tudo indica, por Clive Humby, esse sujeito ali, em 2006. Clive diz isso para marcar que, como o petróleo, o dado não teria valor se ele não for minerado. Ou seja, o petróleo debaixo da terra não vale nada, não é útil para mover motores ou para produzir produtos. Clive era, na época, um especialista em dados contratado pela Tesco, uma grande empresa de supermercados. Uma rede que trabalha com dados dos seus clientes, que tem aqueles cartõezinhos igual o Pão de Açúcar tem, e extrai valor a partir dos dados dos clientes. Melhora sua capacidade de precificar seus produtos e sua inteligência sobre o consumidor. Ao que tudo indica, essa imagem do dado como petróleo vai ser retomada só em 2009. Quer dizer, essa frase está muito popular hoje, mas ela surge nesse período e só é retomada em 2009.
mas aí com uma pequena alteração e para marcar um outro sentido. Ela é dita por um membro da Comissão Europeia de Defesa do Consumidor, essa senhora, então deputada Magdalena Kuneva, em 2009, numa roda de conversas da União Europeia sobre coleta de dados, profiling e targeting. A frase então vira: os dados pessoais são o novo petróleo da internet e são a nova moeda do mundo digital. Veja como temos sentidos diferentes aí que marcam dois olhares diversos. O Clive, aquele primeiro, valoriza e afirma a produção de valor não no dado em si, mas no que os engenheiros podem fazer com ele. Ou seja, coloca ênfase no trabalho organizativo, analítico e preditivo dos cientistas que manipulam os dados e nos algoritmos criados para a manipulação desses dados. Já a deputada, representando o lugar dos consumidores, preocupada com o direcionamento de anúncios e como os algoritmos estão nos classificando, tem uma abordagem diferente e fala não em dados, mas em dados pessoais. Pode parecer pouco, mas falar em dados ou em dados pessoais faz diferença. Quando fala-se só em dados, apaga-se a produção, que eles viram, esses dados viram como se fossem algo da natureza. A relação que se estabelece é extrativista, como o petróleo, que se extrai. Quando se fala em dados pessoais, é uma lembrança sobre o que está na origem, sobre o processo de produção dos dados, que são coletados, mas não se fazem sozinhos. Há, entretanto, um terceiro sentido que está em jogo e que marca o grande poder e força que as empresas de tecnologia adquiriram nos últimos anos. Pouco mais de 10 anos depois da frase do Clive, a revista Economist deu como capa da sua edição de maio de 2017 a frase: o recurso mais valioso do mundo, dados e as novas regras da competição. Na real, é essa aqui. Há dois pontos importantes a serem marcados aí. O primeiro é o movimento progressivo que tem sido feito na Europa, eu acho que o Luiz Carlos falou sobre isso, marcou isso, mas também a partir de intelectuais dos Estados Unidos, em direção de se quebrar o domínio quase exclusivo que algumas poucas empresas de tecnologia têm sobre o mercado de dados. Estou falando principalmente de Google, Facebook, Apple e Amazon, mas também de outras como Uber e Microsoft. E eu acho que a gente também não deve se esquecer de uma outra categoria de empresas que tem nesse ecossistema aí, que são os chamados data brokers, aqueles mais independentes que compram bases de dados e fazem essas trocas, né? Então, eu queria chamar a atenção para o fato de que a Economist, eu acho que a gente precisa entender a Economist como uma revista altamente identificada com o liberalismo financeiro. E acho importante a gente perceber que ela está levantando a possibilidade de ser necessário agir sobre o tamanho dessas grandes empresas, é uma marca importante. Aquele outro texto, que dessa mesma edição da Economist, diz em seu título: o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas dados. A economia baseada em dados demanda novas abordagens para as regras antitrust. Então, se a Economist está tendo essa postura, eu acho que é momento de se pensar muita seriedade sobre esses desafios que estão postos aí, sobre o tamanho dessas empresas e sobre o efeito disso. Tem o segundo ponto do que falei que eu quero marcar e que acho que é um outro sentido inerente à frase que se tornou popular: os dados pessoais, não pessoais, são o novo petróleo. Ela marca uma mudança de protagonismo no capitalismo, da indústria que lidera os processos de acumulação. Até o século XX, é o que tudo indica, tínhamos o protagonismo do setor baseado na produção de mercadorias que oferecia o maior lucro. O petróleo aparece então como líder de um sistema que gastava muita energia para a produção material que garantia a subsistência. Esse outro sentido que a matéria da Economist parece marcar é que a liderança no mercado capitalista mudou. Quem consegue mais lucros nos processos das trocas capitalistas hoje seriam as empresas de informação, que extraem, armazenam e produzem análises a partir de uma imensidão de dados produzidos pelas pessoas. Aí eu entro no meu outro ponto, que já faz algum tempo que alguns analistas vêm tentando analisar e conceituar
essa ação das empresas de tecnologia no sentido de capturarem o conhecimento que é produzido pelos indivíduos e pela sociedade e funcionarem como intermediadoras das trocas comunicacionais entre eles, extraindo o lucro dessa relação. No primeiro momento, isso aparecia claro nas redes sociais, em que os usuários produzem os conteúdos que os próprios usuários consomem, mas em que as empresas de tecnologia da informação se sustentam e lucram oferecendo a plataforma. É aquela outra imagem que o Luiz Carlos trouxe, que é a da economia da plataforma, né? O quanto essas empresas intermediam relações que muitas vezes precisavam de outras instituições para acontecerem. Então, acho que o exemplo do Uber é o mais claro, mas a gente pode pensar até naquele exemplo que foi dado aqui. A gente estava conversando antes sobre o caso do Whindersson. O Whindersson Nunes. Isso. Como ele aparece como uma figura relevante no mercado de entretenimento e etc. E acho que a gente pode pensar, na verdade, como o Google, o YouTube, na real, como essa plataforma que intermedia uma relação com um produtor cultural que antes precisava de empresas de comunicação para acontecer. Acho que isso é um ponto. Essa intermediação da economia da plataforma é um ponto. Mas eu acho que tem um outro ponto aí, que é complementar à economia da plataforma, que é marcado pela entrada de tecnologias como o do Big Data, que passam a ser utilizadas para analisar a imensa quantidade de dados que produzimos, não só quando navegamos na web, usando os nossos navegadores, mas quando andamos para lá e para cá com celulares nos nossos bolsos, com celulares no nosso bolso. Aí acho que tem aí a expressão capitalismo de vigilância, conforme conceituada pela Shoshana Zuboff, que é essa senhora ali, penso que é extremamente útil para pensarmos o contexto produtivo em que vivemos. O capitalismo de vigilância se caracteriza pelo protagonismo da indústria da informação na liderança dos processos de acumulação contemporâneos. Trata-se de um capitalismo que usa extensivamente dos mecanismos de vigilância sobre os registros informacionais para a formação de grandes bases de dados. Bases estas que servem para produzir análises que buscam a previsão e modificação do comportamento humano como meio de produzir lucro e controle do mercado. Se os dados pessoais são o novo petróleo, a nova indústria petrolífera seria então a das empresas do capitalismo de vigilância, que controlam a rede que integra os dispositivos informacionais a partir dos quais é possível extrair dados que falam sobre comportamentos individuais e sociais. Com essas informações seria possível atuar economicamente de modo a controlar o mercado, não só porque se tem um grau razoável de certeza sobre ações futuras, como seria possível atuar produzindo comportamentos, ou seja, não só se prevê como as pessoas vão agir e assim se constrói estruturas para tirar vantagem disso, como se incide informacionalmente sobre as populações, de modo a que elas ajam de acordo com expectativas de lucro. Então, estou falando aí de algumas dessas características do capitalismo de vigilância, conforme a Shoshana Zuboff vai colocando. Então, por que capitalismo de vigilância? Porque ele tem uma grande liderança da indústria de TI nesse processo. Então vocês têm esse dado que é notório de como as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia da informação, ainda misturadas com empresas de petróleo. E conforme a Shoshana vai demonstrando num texto dela chamado Big Order, o capitalismo de vigilância atua para prever e modificar comportamentos, quer dizer, ele recolhe dados, não é? Para tentar antecipar o que as pessoas vão fazer e incidir sobre esse conjunto populacional. Uma característica desse capitalismo de vigilância de que Zuboff fala é que ele atua com uma indiferença formal sobre os dados. Nesse sentido, interessa a ele tanto as elaborações mais verbais da nossa produção intencional, de sentido, como textos, imagens, vídeos, a busca que a gente faz no Google, essas coisas, como dados que produzimos sem saber, porque os dispositivos nos registram, aquilo que eu estava falando do uso do celular. Por exemplo, e aí para dar um exemplo de como eu acho que isso marca uma produção de informação. Quando eu vou num determinado bar ou restaurante, numa determinada hora,
eu, que tenho um perfil de gosto e consumo já identificado pelo sistema. Então a ligação desse meu perfil de gosto com a minha ida, o meu deslocamento naquele estabelecimento, significa a informação de que pessoas que têm o meu perfil de gosto podem estar interessadas naquele estabelecimento. Então a ligação desse meu perfil com o daquele restaurante pode me formar uma relação mais geral de possível afinidade de um público parecido comigo e aquele estabelecimento. Eu não precisei dizer isso, dizer que eu gosto daquele lugar, mas contribuir com a produção da informação para o sistema ao me deslocar ao lugar carregando o meu celular. E aí eu entro no outro ponto ali. É interessante que o trabalho mais anterior de Zuboff, ainda nos anos 80, é sobre automação nos espaços de trabalho. Lá ela refletia sobre como a automação substituía o labor humano, como em eras anteriores. Mas, aí abre aspas, quando se trata de uma tecnologia da informação, a automação simultaneamente gera informação, que oferece um nível mais profundo de transparência para as atividades que eram parcialmente ou completamente opacas. A tecnologia da informação não somente impõe informação na forma de instruções programadas, mas também produz informação. A ação da máquina é inteiramente direcionada a seu objeto, mas a tecnologia da informação também reflete de volta suas atividades ao sistema de atividades que ela é relacionada. Isso produz uma ação ligada a uma voz reflexiva, já que a mediação computacional simbolicamente torna eventos, objetos e processos visíveis, conhecíveis e compartilháveis de uma nova maneira. Essa distinção, para dizer de uma maneira simples, que diferencia o smart e o dumb. Quer dizer, o que ela está apontando aqui? Não é só que a automação substitui o trabalho. A automação pensada na chave da tecnologia da informação produz registros de todas as ações que são tomadas. Então, não é só que a máquina vai lá e está no lugar do trabalhador, ela passa a ser um trabalhador que gera dados o tempo inteiro. Me parece que a Zuboff consegue vislumbrar bem a emergência do capitalismo de vigilância, esse modelo de negócio que explica o funcionamento das empresas de tecnologia da informação e da sociedade que está sendo construída, justamente porque é uma continuidade entre os espaços de trabalho sendo informatizados e o nosso arranjo contemporâneo. O trabalho se desloca da fábrica para todos os outros espaços, para a casa, para a rua, para a cidade. A gente está vivendo esse fenômeno em que a gente já não trabalha mais só nos espaços de trabalho, a gente trabalha quando está no bar, respondendo e-mail, quando está em casa, assistindo televisão, em que cai algum e-mail para responder, etc. Estamos em qualquer lugar trabalhando, o tempo todo estamos estudando, em qualquer lugar nos divertindo, o tempo inteiro conversando. E é a malha informacional a que estamos ligados que permite que isso aconteça. Quer dizer, o espaço do trabalho só pode explodir, assim como o espaço da escola também só pode explodir, até o espaço da prisão pode explodir, agora as pessoas são presas com tornozeleira, é justamente porque você tem uma malha informacional que registra toda essa localização dessas pessoas. E eu acho que, inclusive, é isso que explica que é impossível da gente pensar iniciativas em favor da inclusão digital, como as feitas pelo Facebook, com o internet.org, pelo Google, com aquele projeto do Google Loom. Não dá para a gente pensar essas iniciativas sem pensar na estruturação desse capitalismo de vigilância, em que todo o espaço é um espaço de coleta de informações e que são informações produtivas, né? Mais à frente no texto da Zuboff, ela vai discutir as transações econômicas mediadas por computador, que são vislumbradas por um engenheiro do Google. Ela usa um engenheiro do Google como fonte. E esse engenheiro vê essas transações como proporcionadoras de um novo modelo de negócio. Como os computadores mediam as relações entre as partes, os contratos tradicionais poderiam dar lugar a uma nova forma. Nela, por exemplo, se alguém para de pagar as prestações de um carro, ele simplesmente para de funcionar. Ou se alguém é monitorado pela sua seguradora não dirigindo de uma maneira que ela considera segura, a seguradora simplesmente encerra a cobertura. É isso que a Shoshana está chamando de contratos inteligentes, né? Inteligentes aí não no sentido de uma esperteza, mas de um funcionamento informacional inteligente.
A gente pode imaginar também as empresas de saúde obtendo informações das mais variadas, empresas de seguro-saúde obtendo informações das mais variadas fontes para calcular o preço do seguro e como elas podem, na prática, obrigar a população mais pobre a utilizar de dispositivos de monitoramento vital em troca de preços mais baixos. Quem não tem dinheiro fica obrigado a ofertar seus dados pessoais em troca das melhores tarifas. Ou seja, esse tipo de contrato, que costuma ter preços mais baixos, em geral, requer que as pessoas sejam monitoradas, ofereçam de alguma maneira essa violação de privacidade para conseguir preços melhores pelos seus contratos. Mas aí eu quero voltar para o meu ponto central, que é a comparação dos dados pessoais com o petróleo. Se por um lado essa comparação dos dados pessoais com o petróleo é boa, porque marca a força e influência dessa nova indústria, ela é ruim porque desloca simbolicamente, de maneira incorreta, a produção de valor, que é vista como transferida do corpo social para as novas máquinas do nosso tempo, os algoritmos. O fato de que esses algoritmos, sem as bases de dados que os O fato é que esses algoritmos, sem as bases de dados que os alimentam, simplesmente não funcionam. Quer dizer, o que eu estou argumentando aqui é a produção não está só na inteligência que é feita sobre os dados. Os próprios dados contêm produção. Então, não é que as bases sejam o combustível que move a máquina. Elas influenciam e atuam no próprio modo de funcionamento da máquina. As bases não são como uma gasolina que faz um carro andar. É como se elas fossem também o motorista do carro. E aí eu acho que tem um exemplo bom que é o do próprio Facebook. O Facebook tem os seus algoritmos para definir aquela coisa da linha do tempo e etc. Como é que eles fazem o teste desse algoritmo? Eles não fazem o teste desse algoritmo simplesmente olhando para ele. Eles precisam saber da interação daquele algoritmo com a base. Por quê? Porque, dependendo da base, aquele algoritmo vai responder de uma maneira diferente. E a base contém uma imprevisibilidade que não é possível de se encaixar previamente, né, no algoritmo. E outro ponto, que eu acho que reforça esse argumento dos problemas da comparação com o petróleo. Não dá para ignorar que a própria produção dos dados é um ato que demanda energia física ou de produção de conhecimento. Quando eu faço o meu coração chegar a 170 bpm por determinados minutos em uma corrida e, com isso, alimento as bases de dados sobre saúde de alguém do meu sexo, idade, perfil genético e hábitos alimentares, tem um claro desgaste físico para isso. Estou imaginando que a gente usa essas pulseirinhas agora para fazer os nossos exercícios físicos, porque a gente quer se monitorar, a gente quer entender como a gente funciona numa coisa dessas. Só que esse dispositivo está integrado com uma base, com a internet e com a base das empresas. Ou seja, eu estou mandando esses dados para eles, eu não tenho só esses dados para mim. Então, mesmo que eu esteja fazendo isso, de usar essa pulseirinha aqui, motivado pelo desejo de me manter saudável e monitorar a mim mesmo nesse processo, quando eu descubro um lugar para frequentar... desculpa, errei aqui como fui falar. Bom, tá dado o exemplo aqui. Quando eu descubro um lugar para frequentar, esse é outro exemplo. Na minha cidade, no interior, que se adequa ao meu perfil e gosto musical, informo o sistema simplesmente ao frequentar o lugar carregando o meu celular no bolso. Quer dizer, estou oferecendo ao sistema o tempo que eu gastei para descobrir esse lugar. Em outros tempos eu poderia escrever uma resenha sobre aquele lugar. Hoje essa ligação já é feita automatizada pelo sistema. Por isso, em geral, quando a gente fala nos estudos de vigilância, a gente sempre fala em rastros, que nós estamos deixando rastros. Como se o sistema coletasse nossas pegadas, nos perseguindo. Mas acho que é mais do que isso. Ele recolhe parte de nós, parte da nossa energia e daquilo que sabemos. Nossa produção, que é parte de nós, assim como o produto do trabalho pertence ao trabalhador. O capitalismo de vigilância recolhe os restos também das relações sociais. E tudo isso acho que tem efeito sobre o mercado de trabalho, que necessita cada vez de menos gente. Para dar um exemplo que talvez fique até um pouco na chave da automação que eu estava falando da Xoxana.
No meu prédio, eu moro num condomínio que tem 400 apartamentos. Para entrar no meu condomínio, eu tenho que usar meu dedo para biometria. No passado, antes dessas tecnologias, era preciso ter uma quantidade enorme de porteiros para dar conta da quantidade enorme de pessoas que moram naquele condomínio enorme. Hoje você tem uma redução desse número de pessoas, e que é também uma redução desse... Por que você precisaria ter um monte de pessoas para controlar o acesso? Porque você precisaria de porteiros que conhecessem todo mundo que morava lá. Hoje, ninguém conhece ninguém naquele condomínio. Só o sistema que recolhe as digitais, que conhece as digitais das pessoas. E esse eu acho que é um exemplo da chave da automação, né? Mas vamos imaginar que eu tenha um síndico, que o nome dele, vamos pensar que seja João Dória. E ele resolve financiar o meu condomínio como? Vendendo a nossa base de dados. A nossa base de dados que informa o horário que a gente entra e que a gente sai. Acho que é esse o exemplo, né? Assim, você não é só porque você tem a automação que substitui o trabalho, mas você tem também essa base de dados da qual esse comportamento registrado significa uma geração de valor. Eu vou encerrar. Eu acho que é essa a discussão que eu queria trazer aqui. Eu só tive essa ideia depois, mas eu queria, se eu pudesse editar de novo a minha apresentação, aí no final eu ia colocar uma frase que é: o petróleo é nosso. Obrigado. Muito. A Exxon já levou. Muito obrigado, Rafael. Vou passar a palavra à professora Sarita Albali, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, professora do programa de pós-graduação desse Instituto, IBICT, coordenadora do Laboratório Interdisciplinar sobre Informação e Conhecimento, líder do Grupo de Pesquisa, Informação, Conhecimento e Mudança Sociotécnica, graduação em Ciências Sociais, mestrado em Engenharia de Produção, Política e Gestão em Ciência e Tecnologia e doutorado em Ciências e Geografia, todos pela UFRJ. Boa tarde, quase boa noite. Também gostaria de agradecer o convite ao Marcos e estar aqui na companhia de pessoas queridas, né, amigos, enfim, poder estar reencontrando. E uma honra, né, estar num seminário organizado pelo Celso Furtado, que é um símbolo de resistência nos tempos atuais, né? Então é muito bom ver o papel que esse centro vem desempenhando e liderando esse tipo de discussão, né? Bom, eu vou fazer também, todo mundo fala que vai fazer uma apresentação curta, eu vou tentar também, vou fazer certamente uma apresentação curta, né? E ela vai ter como contextualização, talvez assim, uma fala um pouco destoante, né, das demais, o meu objeto de pesquisa atual, que é em torno da problemática da ciência aberta e da inovação cidadã, né? Eu antes, porém, vou fazer algumas colocações de ordem geral que situam um pouco a perspectiva com a qual eu tenho trabalhado e testado nessa linha de investigação. Na verdade, nós somos um grupo de pesquisa, justamente sobre ciência aberta e inovação cidadã no IBICT, no PPDCI, com vários tipos de abordagem que vem produzindo também muito material empírico interessante para alimentar essa discussão. O primeiro ponto que eu queria levantar diz respeito ao entendimento de que as atuais disputas pela captura e apropriação do conhecimento e da informação, elas se encontram no cerne das formas de acumulação do capitalismo contemporâneo, por um lado, e da construção democrática do outro. Então, acho que a gente está... Esse ponto de disputas faz parte desse antagonismo, né? Por sua vez, elas fazem parte também de um antagonismo histórico entre trabalho e capital, né? Que é um ponto, né, da perspectiva da economia política, da informação e da comunicação, e mais especificamente entre despossessão e exploração do saber vivo de um lado e versus sua socialização do outro.
Nesse antagonismo, desempenham um papel crucial os processos de mudança técnica em sua relação com a mudança social, onde adquire crescente centralidade as dinâmicas de inovação. Então, esse é um tema que me parece um termo-chave, né, que me parece também importante nessa discussão. E o ponto que eu queria explorar aqui, um pouco para fazer um contraponto também, né, a uma visão que me parece dominante na discussão aqui, não que eu discorde, né, de tudo que foi dito, mas olhar também para uma outra perspectiva, é contrapor o entendimento de que a mudança técnica e a inovação derivam tão somente da lógica estrita da acumulação do capital e assim constituem prerrogativas exclusivas do poder político e econômico hegemônicos. Cabe reconhecer o papel das lutas e da afirmação da autonomia do trabalho, que hoje implicam formas de apropriação social ou privada e dos meios e espaços da produção cognitiva e informacional. Dessa ótica, a mudança técnica, que eu acho que é objeto, né, que é transversal a todo esse seminário, é vista como constituindo uma relação social materializada, expressando relações entre saber e poder, ou seja, conflitos no domínio das potências intelectuais da produção, como estruturantes da divisão técnica e social do trabalho e das distintas formas de subsunção formal ou real do trabalho ao capital. Sobre isso eu vou voltar mais adiante. O segundo ponto que eu queria levantar se refere ao reconhecimento da nova valorização da dimensão cognitiva e informacional do trabalho, Marcos Dantas diria também semiótica, entendido como expressão do saber vivo. Cabe lembrar, coisa que todos sabemos, que no Fordismo a produção de valor se dava fundamentalmente na relação subordinada entre o trabalho vivo e o trabalho morto, a maquinaria. A máquina-ferramenta demandava uma mão de obra muda, repetitiva, própria à organização taylorista do trabalho. No capitalismo contemporâneo, informação, comunicação e linguagem, como o Rafael destacou, despontam como elementos produtivos. A linguagem produzindo informação no interior mesmo da esfera do trabalho, investido de um caráter crescentemente comunicativo, relacional e linguístico. A comunicação e sua organização produtiva como fluxo de informações entram diretamente na esfera da produção, distribuição, consumo, financeira e da inovação. Esses elementos constituem tanto matéria-prima como instrumento de trabalho. Comunicação e linguagem atuam não somente como veículos de transmissão de dados e de informação, mas também como força criativa. Desse modo, o trabalho é cada vez mais mobilizado nas suas dimensões subjetivas, afetivas, criativas e inovativas, dimensões essas que se tornam diretamente produtivas. Logo, se com a informatização e automação o trabalho vivo é expulso de dentro do processo produtivo, como vários exemplos que foram mostrados aí, impõem-se novas necessidades de investimento em trabalho vivo, em boa medida fora da relação salarial, como também já foi mostrado, que interliguem continuamente a fabricação e o uso de produtos, produtores e usuários. Parte das inovações é feita por usuários em âmbitos diversos, em distintos ambientes, envolvendo inovações de linguagem, de estilos e de significado, e inovações de formas de vida. Também, como foi dito pelo Rafael, há crescente coincidência entre tempo de vida e tempo de trabalho, produção e reprodução. Um terceiro ponto de reflexão nessa discussão é repensar, então, a própria noção abstrata da informação, compreendendo-a não como coisa, produto final acabado, ou como mero sinal passível de quantificação, como na teoria da informação do Claude Shannon, mas sim como processo de trabalho que igualmente mobiliza dimensões subjetivas e relacionais. Alguns autores vão, inclusive, chamar de informação viva, como microdecisões inovadoras que os trabalhadores têm que tomar ao longo de todo o processo produtivo para dar forma ao produto final, mas também para dar forma ao próprio aparato maquínico. Nesse sentido, o próprio Castells prefere ao termo sociedade da informação o termo sociedade informacional, chamando a atenção para que o centro da criação de valor, citando, está na capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimento, e exatamente o inverso de que uma visão linear está acostumada a trabalhar.
Essa capacidade está hoje largamente baseada no desenvolvimento e difusão de tecnologias para agir sobre a informação, e não apenas de informação como insumo para o desenvolvimento dessas tecnologias. Logo, não se trata apenas de uma economia baseada na informação, no conhecimento, na cultura ou na manipulação de símbolos de modo amplo, que caracterizou em um primeiro momento uma economia ainda industrial da informação, mas sim de um modo de produção cujo principal traço reside no papel das redes digitais de informação e comunicação descentralizadas. As novas tecnologias de informação e comunicação, constituídas como verdadeiras máquinas linguísticas, não constituem, então, tão somente máquinas especializadas que mobilizam um trabalho esvaziado de especificidades singulares, como no Fordismo. Tende-se para uma maleabilidade dos instrumentos, para metamáquinas desespecializadas que atuam como assistentes cognitivos relacionais, cujo desempenho depende da inteligência e da criatividade do trabalho vivo, que se constitui em criação de uso. Então, o que a gente está defendendo é que não é simplesmente uma relação passiva, né, numa nova, um mero aprofundamento do Fordismo, mas que existe alguma coisa, um novo tipo de relação entre trabalho e máquina, no processo de criação de valor. A exploração da força de invenção encontra, assim, limites na impossibilidade de subordinar o cérebro diretamente, bem como de captar e capturar aquilo que não é codificável. Nosso amigo Ian Mulher-Butan falaria dos imateriais do tipo 2. O saber vivo e a subjetividade, hoje revalorizados, não podem ser completamente transferidos para as máquinas, mesmo na inteligência artificial, e logo separados do trabalhador, mas interagem com elas. Daí também os limites dos próprios instrumentos de proteção da propriedade intelectual. O Murilo Flores, da Instituto de Economia, há anos atrás, fez uma tese de doutorado mostrando dos limites da propriedade intelectual, por todas as razões que a gente conhece, mas inclusive pela impossibilidade de transformar em informação todo o conhecimento que está por trás de uma determinada invenção. Um importante ingrediente nesses processos é a digitalização, baseada em linguagem abstrata e lógica. E aí se recolocam também as tensões, as novas tensões entre o trabalho concreto, o produtor de valores de uso, e o trabalho abstrato, aquele que amplia as possibilidades da sua comodificação. Essa abstração é, em larga medida, imposta pelo capital, na tentativa de criar uma medição artificial do trabalho cognitivo, de modo a atribuir-lhe valor, buscando reduzir saber vivo a saber abstrato. Também está na base da financiarização das economias. Isso também está em grande medida mas coloca-se também a possibilidade de uma evolução positiva da abstração do trabalho, a partir de uma nova mobilidade que lhe permite novos espaços e temporalidades e, assim, um novo grau de potência do próprio trabalho. Um outro ponto que temos assinalado nas nossas pesquisas é que as dinâmicas das redes digitais e as dinâmicas territoriais, elas se encontram imbricadas. As redes técnicas só se tornam efetivas quando mobilizadas nos processos de ação, redes sociotécnicas, que partem do território, trabalho informacional como indissociável do saber vivo. Ao mesmo tempo, as dinâmicas territoriais são atravessadas e reconectadas pelas dinâmicas das redes digitais. Fala-se em território das redes, redes de territórios, territórios em rede, ou ainda o território como rede social, cujo dinamismo é ligado aos fluxos. O modo de produção em rede, por fim, abre também oportunidades para novos ciclos de lutas, onde, a partir de uma mesma infraestrutura, desenvolve-se uma nova subjetividade baseada em novas formas de articulação, modos de ser movidos pela participação voluntária e o trabalho coletivo, e que expressa e constitui também novas formas de lutas e resistências e de construção do que alguns chamam do comum. Frequentemente esse termo é usado no plural, como comuns ou commons, como sinônimo de bem público, logo do Estado, contrariamente a essa concepção, criticada como algo naturalizado, pré-existente, um bem que existe em um espaço não contaminado pela subsunção ao capital. Propõe-se a ideia do comum no singular como algo que não existe fora de uma relação de produção, de uma relação de força, algo, portanto, que deve ser instituído, que se torna comum. Dessa perspectiva, não é por um excesso natural pré-existente que o conhecimento é comum,
mas o conhecimento é comum porque está incorporado no conhecimento vivo, sua produção e suas lutas. Por fim, assinalar como isso se conecta à discussão sobre o tema da ciência aberta. A ciência aberta vem sendo entendida por nós como um movimento de movimentos, dentre outros movimentos sociais que emergem em meio a essas mudanças nas condições de produção, circulação e apropriação da informação, do conhecimento e da cultura. Dessa ótica, ela deve ser entendida como algo que mobiliza interesses e pontos de vista distintos e, por vezes, antagônicos. Uma das vertentes e motes desse movimento é a tensão existente entre as novas possibilidades técnicas de socialização de conhecimento e informação e seus possíveis efeitos de polinização do conhecimento científico, de um lado, e o endurecimento dos regimes de proteção da propriedade intelectual e seus efeitos na mercantilização e privatização do conhecimento científico, de outro. A ciência aberta promoveria o aumento da colaboração e dos fluxos e estoques de conhecimento, logo, a maior velocidade do avanço do conhecimento científico. Não é por acaso que a questão dos dados científicos e os dados científicos abertos, na esteira dos processos contemporâneos, como foi mostrado pelo Rafael, de datificação geral e de datificação da ciência em particular, a chamada e-science, os grandes grids, compartilhamento de grandes volumes de dados, assume hoje um lugar central nesse movimento da ciência aberta. Os dados abertos permitiriam seu reuso, a reprodutibilidade de experimentos e a maior possibilidade de verificação da qualidade dos resultados descritos em artigos científicos baseados nesses dados. Por outro lado, como também já foi dito, os dados não falam por si só. Eles implicam a existência de capacitações para seu uso e apropriação. Portanto, essa é uma luta que não se reduz à questão do acesso. Outra vertente coloca em xeque a abrangência e o significado de abertura da ciência, o próprio conceito da abertura. Essa vertente de discussão da ciência aberta amplia, ou melhor, transcende o chamado campo científico estrito. Aponta para a necessidade de uma maior porosidade e interlocução da ciência com outros tipos de saberes e bases epistêmicas, no amplo espectro de possibilidades, atores e espaços de produção de conhecimento. Vai, portanto, como eu já tinha dito, além da questão do acesso à literatura científica ou aos dados científicos, para enfocar a questão da coprodução, portanto, estamos falando de trabalho, colocando em xeque posições de autoridade e hierarquia da relação com outros tipos da ciência, com outros tipos de saberes. Nesse sentido, a própria chamada ciência cidadã adquire também um duplo significado, um sentido instrumental, em que o conhecimento não especialista alimenta um grande crowdsourcing da ciência, e um sentido democrático, em que os chamados leigos têm uma atuação ativa na produção e uso do conhecimento coletivamente produzido. E nossas pesquisas indicam e reconhecem uma nova onda emergente de inovações cidadãs que não apenas produzem conhecimento em novas bases, mas colocam em questão o próprio papel da ciência. Então, não é apenas o conceito de abertura que está em questão, mas o próprio conceito de ciência que está em disputa. Retomando e finalizando, retomando o primeiro ponto e para finalizar, tratamos então de reconhecer que ciência e tecnologia não resultam tão somente de decisões de cima para baixo, das elites científicas, políticas e empresariais, mas que é possível subverter a tecnologia em favor de outros interesses. Do mesmo modo, contrariamente à visão do papel ativo do capital e reativo passivo do trabalho no âmbito da dinâmica tecnológica, observa-se que, historicamente, a introdução de diversas tecnologias e inovações é precedida de conflitos que envolvem capital e trabalho. A percepção da inevitabilidade do desenvolvimento tecnológico ou de que as decisões nessa área se restringem a especialistas, investidores e gestores públicos e privados obscurece o fato de que as escolhas tecnológicas constituem um campo de disputas e conflitos. É isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Sarita. Passo a palavra ao professor Alain Rescovitch, professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador do CNPq, graduado em administração pela Escola Superior de Comércio
Damian, graduado em Economia pela Universidade da Picardia, mestre em Economia pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, doutorado em Economia pela Universidade da Picardia e pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Realmente sempre um prazer profissional e extraprofissional poder vir no Rio. Bom, duas, três coisas antes de começar a fazer minha apresentação. Primeiro, eu agradeço a Rita ter falado finalmente dos bens comuns. Eu acho que quando a gente fala da internet, seja a favor ou contra, os comuns, da maneira como esse conceito foi trabalhado por Ostrom e Hess, eu acho um dado importante do problema. Outra coisa, eu acho que o exemplo do petróleo, não é, a analogia é muito limitada. Por quê? Porque o petróleo se consome caro, é tipo um bem divisível, tá? Enquanto a informação justamente se pode consumir, não acaba. Não tem uma diferença fundamental. E terceira coisa, implicitamente é óbvio que todo mundo parte dos princípios desenvolvidos por Marx. Então, por isso que eu chamei minha apresentação assim, senão se todo mundo concorda, não tem muita graça. Então, eu vou questionar uma série, eu vou definir primeiro, vou dar minha definição de certos conceitos do Marx, e eu vou tentar ver até que ponto esse conceito explica a economia chamada nova economia, o capitalismo material, entre aspas, e eventualmente propor certas modificações. Bom, na introdução, primeira coisa, eu acho que o problema das modalidades de inserção do trabalho na nova economia é um problema muito complexo. Então eu tentei decompor um pouquinho a análise. Primeiro, ver as especificidades econômicas, para, no final, poder analisar as modalidades segundo as quais o trabalho se insere dentro desses processos de produção. Bom, então, no primeiro ponto, eu acho que é importante ressaltar as especificidades sociológicas e econômicas da chamada economia da informação, nova economia. Eu tenho três hipóteses que depois eu vou justificar, que eu vou utilizar também. Primeira, a refutação da hipótese substancial. Isso são os trabalhos dos anos 85. Luiz Dumont, alguém que trabalha com antropologia econômica, e depois esses trabalhos foram retomados por André Orléans. A ideia é que, depois vou voltar, mas a ideia é que o valor econômico é o produto de uma relação social, não é uma qualidade intrínseca dos bens. Os bens não produzem de antemão, não tem um valor econômico em si. Outra coisa, outro traço característico da nova economia, todos os mercados são altamente especulativos. E depois tem uma série de razões para explicar por quê. E terceiro ponto importante, existe o que eu chamo, não achei uma palavra melhor, heterogeneização dos fatores e dos bens e dos fatores de produção. Quer dizer, quando um economista raciocina, geralmente ele vai dizer, olha, tem uma quantidade de capital e uma quantidade de trabalho. As funções de produção, seja clássica, seja marxiana, seja neoclássica. Bom, e um dos problemas colocados, no final dos anos 60, mas o que representa uma quantidade de capital? Se o capital for heterogêneo, como a gente pode somar vários segmentos heterogêneos? E eu acho que hoje, tanto o trabalho quanto o capital se tornam heterogêneos. Não faz sentido, em nível agregado, um economista raciocinar em termos de uma quantidade total de capital. O que fez Piketty, famosíssimo, bom, quando eu li isso, realmente os poucos cabelos meus que sobraram, quase acabou com os cabelos. E uma coisa totalmente absurda. Tá? Piketty, uma barbaridade do ponto de vista da teoria econômica. Bom, ele é muito forte, porque consegue medir o capital do ano zero
até 2028, eu acho. Então, os tempos na Grécia era capital. Queria perguntar para ele como. Bom, e uma série de problemáticas. Eu acho que, justamente, essa economia, nova, de 30 anos, essa economia da informação, ela implica uma reflexão a respeito de uma modificação da própria natureza do capital e das suas modalidades de remuneração. Existem também outras modalidades, consequentemente, de valorização econômica dos bens e dos capitais e, consequentemente, a gente chega ao problema que eu quero me propõe a estudar, ou seja, como o trabalho, que tipo de trabalho se insere dentro desses novos modos de produção. A primeira parte, eu vou tentar redefinir os conceitos. Eu vou pegar dois autores na economia clássica, Ricardo e Marx, e na economia neoclássica, Vargas. Bom, Ricardo, já antes do Marx, reconhece que para construir no primeiro capítulo, do princípio de economia política e tributação, ele está dizendo, olha, vou construir uma teoria do valor, o valor do trabalho incorporado. Só que minha teoria do valor não se aplica a certo tipo de objeto. Ele cita os vinhos raros, as obras de arte, etc. Marx também reconhece, hoje no livro 3, a existência de capital fictício. Ele cita, entre outras coisas, a terra, que é objeto de transações, e os títulos financeiros. O que é o capital fictício por Marx? É um objeto que está sendo, um bem que está sendo objeto de troca, tem um mercado imobiliário, tem um mercado financeiro, mas a valorização não se explica a partir do trabalho abstrato que é preciso para produzir esse objeto. Ninguém produz a terra. Mesmo assim, quando ela se torna escassa, ela se torna objeto de transações no mercado. Bom, por outro lado, eu utilizei o Rubin também. O Rubin fala o seguinte, Rubin, eu acho, em termos de metodologia de história do pensamento econômico, é uma obra que eu acho realmente pertinente no que diz respeito ao marxismo. Eu acho que foi escrito nos anos 30 ou 40, a história do pensamento econômico, a teoria marxista do valor. Bom, ele mostra que a teoria do valor, ela se dá, vai operar uma transformação em 3 níveis. O trabalho complexo se torna trabalho simples. O trabalho concreto, um trabalho específico, se transforma em trabalho abstrato, as horas socialmente necessárias, o trabalho socialmente necessário, e o trabalho individual em trabalho social. Bom, justamente a respeito da economia da informação, eu vou mostrar que, justamente, além do valor com suas modificações, ela se relaciona basicamente com o terceiro ponto. Isso é o que eu chamo, depois, o paradoxo do Van Gogh. Por que paradoxo do Van Gogh? Van Gogh, do nome do pintor. Eu coloco a questão teórica para os economistas. Qual é o valor econômico no quadro do Van Gogh? O economista, quer dizer, muito menos neoclássico, tem condições de responder. Ela vai dizer a utilidade, eu gosto ou não gosto, ou as preferências são exógenas, não responde. Um economista clássico marxista vai dizer a quantidade de trabalho. O quadro do Van Gogh, se não vai explicar a partir da quantidade de horas que ele passou para pintar. Por que eu escolhi Van Gogh? Porque Van Gogh não vendeu um quadro vivo. E os quadros dele valem bilhões de dólares. Então, bom, então, o que o economista pode dizer? Não pode. Eu conheci um economista no Chicago, bom, para simplificar, neoliberal, para simplificar, porque é complicado. Xinga logo. Não tem direito de ser neoliberal. Bom, e ele fazia uma correlação estatística entre o valor intrínseco dos quadros que se é autor e o valor econômico. Eu não posso trabalhar assim, porque não tem valor intrínseco. E o melhor exemplo, justamente, o que eu chamo a refutação da hipótese substancial, é que o quadro são os produtos culturais. O
quadro do Van Gogh em si vale entre 0 e bilhões de dólares. Então não tem valor intrínseco. O valor é uma relação social. E eu vou aplicar isso, ao menos os trabalhos do Dumont são super pertinentes a respeito disso. Dumont seria, não falaria antropologia ou não. Bom, por outro lado, o que é a economia, tanto clássica, tanto marxista quanto neoclássica, está dizendo? Está dizendo, quando os bens e os fatores são homogêneos, existe um preço regulador. Adam Smith fala do natural price. Marx fala de preço de produção. Os neoclássicos têm uma igualação, não vou entrar no detalhe, entre custo marginal e receita marginal. Mas tem um preço de produção. O preço de produção é o regulador. Os preços reais vão oscilar a partir desse preço de produção. O preço de produção, o que é, para a economia clássica, é a totalidade dos custos diretos e indiretos do trabalho. Bom, e justamente o mercado se torna especulativo quando não existe esse regulador. Eu vou retomar o exemplo do Van Gogh. Não existe regulador, não é a quantidade de horas que ele passou para pintar que vai determinar o valor econômico. Então, por isso, como não tem regulador, as oscilações dos preços são muito maiores. E todas as atividades ligadas à especulação é a mesma coisa para os mercados financeiros. Justamente tem todo um debate, eu vou entrar nesse debate, mas entre os economistas neoclássicos, estão dizendo que o título financeiro tem um valor fundamental. E, por exemplo, André Orléans e aqueles que não são neoclássicos estão dizendo não tem. Por isso que é um mercado altamente especulativo. Bom, o que me leva a... eu tenho quanto tempo? 15, 20? Mais 15. Bom, vou passar muito rapidamente. Bom, a ideia, eu gosto de ter um diálogo entre Marx e Brodel. O que é o capitalismo? Marx, a meu ver, dá uma resposta, Brodel dá uma outra resposta. Marx vai dizer, na verdade, o capitalismo seria a generalização da mercadoria. Bem, da maneira como eu entendi a definição que Marx dá da mercadoria. Um bem que se valoriza a partir da quantidade de trabalho social. Brodel fala uma coisa totalmente diferente. Brodel fala, bom, qualquer sociedade tem os dois primeiros níveis. Uma sociedade se torna efetivamente capitalista quando o terceiro nível se torna dominante. E o capitalismo, historicamente, não nasceu na indústria, na produção de mercadoria. O capitalismo nasceu nas atividades financeiras entre a Holanda, a Inglaterra, Veneza, etc. Bom, então, o que isso quer dizer? Bom, Marx está dizendo a lógica, o capitalismo é a generalização da mercadoria. Brodel está dizendo uma coisa diferente. Brodel está dizendo o que é o capitalismo é a generalização do terceiro nível, de uma lógica de mercado. Mas isso não implica que no mercado seja trocado mercadoria no sentido definido por Marx. Bom, vou passar, sim. Bom, então, o que é o capitalismo imaterial? Eu botei tudo isso entre aspas porque não achei uma definição, uma expressão mais adequada. Bom, primeiro, existe um desenvolvimento de todas as formas de capitais e de bens imateriais. O que é um capital imaterial? Patentes, direito de propriedade, marcas, produtos financeiros, bens e serviços culturais e todas as outras formas possíveis, derivadas das patentes, etc., ligadas ao direito de propriedade. Tem as empresas, uma parte cada vez maior, mais importante dos ativos das empresas é constituído por ativos imateriais. Bom, tem um problema, como é possível avaliar, quantificar o valor do ativo imaterial? Bom, muito mais se são mercados especulativos. Só para, eu lembro, antes da Revolução Russa, era o antigo regime na Rússia, vendeu para a França vários títulos do endividamento do Tsar.
valia fortuna, havia especulação, tudo. Então, toda uma parte da população francesa comprou isso. Chegou a Revolução de 1917, nunca teve reembolso nenhum. Qual é o valor daquele que tinha esse título? Antes da Revolução, os valiam uma fortuna, depois não valia nada. Podia usar para fazer uma fogueira, para conseguir. Bom, então isso coloca um problema. Muito mais pelo fato desses mercados serem mercados altamente especulativos, são mercados que não têm um preço regulador. As receitas estão sendo desconectadas dos custos. Bom, por outro lado, o problema das redes. O que é uma rede? Tem um paper de 2 economistas relativamente técnicos, mas que colocam o problema de uma maneira que me parece adequada, Katz e Shapiro. Você pega, por exemplo, a telefonia fixa, os exemplos que sei. Qual é o valor para cada usuário? Quer dizer, o valor de uso de cada usuário depende da quantidade de usuário. Está numa coletividade, 2 pessoas têm o telefone, bom, não tem muita utilidade. Agora, a utilidade de cada um individual cresce com a quantidade total de usuários. Então, um valor ligado à utilidade social. O valor de uso individual depende dessa utilidade social. E toda a dinâmica das redes, seja esgoto, seja telefonia fixa, seja internet, está baseada do ponto de vista econômico sobre a existência desse tipo de externalidade. E uma estratégia utilizada, bom, isso não é novidade, tem Dallas Smith, que já nos anos, que tem um sociólogo marxista, falava que a nova forma de mercadoria é a venda de audiência do capitalismo, e hoje foi um pouco modernizada. A gente fala em estratégia de double side market, quer dizer, o que Google faz? Consegue construir uma rede e vende as modalidades de acesso à rede para os anunciantes. Bom, outra coisa, um problema que é importante é, então, primeiro haveria uma primazia da demanda. Que precisa primeiro constituir uma rede, uma audiência, para poder vender essa audiência. E o problema que eu coloco é porque justamente quais são as motivações que vão fazer com que a audiência cresça. Por que certas pessoas vão querer visitar um site e não outros? Por quê? Bom, então, a partir disso, eu vou dizer, tem uma série de arquivos, por exemplo, música, qualquer tipo de arquivo, que estão ligados a um trabalho específico. Você vai no Google porque você quer ouvir uma música, você vai no YouTube porque você quer ouvir uma música, ou porque você quer ter acesso a um texto, um livro particular. É um trabalho puramente, quer dizer, o conteúdo das redes, depende do trabalho concreto. Quer dizer, o que faz o interesse que uma rede, que o site seja visitável ou não, são as especificidades do trabalho aplicado na produção de conteúdo. Então, não é e toda a dinâmica das redes é uma dinâmica que vem primeiro da demanda dos usuários. Depois, isso pode ou não ser mercantilizado. Agora, o que eu quero dizer com isso é que a dinâmica das redes está ligada não à mercadoria, a um trabalho concreto. Eu vou entrar na rede porque eu quero ler o artigo de fulano. Eu vou no YouTube porque eu quero ver uma música de ciclano. Mas a música de ciclano não é a mesma coisa que a música de fulano. São trabalhos concretos. Então, os conteúdos, na verdade, é uma lógica de produção, de economia da cultura, da economia da produção cultural. Tá? São produtos que se valorizam, por isso que existe uma heterogeneidade muito forte. Outra característica, quando um operário da grande ABC paulista produz um carro, ele não vai reivindicar direito de propriedade sobre o carro. Por quê? Porque a gente considera, primeiro, que o trabalho é homogêneo, segundo, que a valorização do carro não depende, pode ser ciclano, fulano que trabalha na fábrica, não vai mudar nenhuma, não vai gerar nenhuma modificação em relação ao valor de uso do usuário do carro. Agora,
quando a gente está numa economia tipo cultural, é óbvio que o bem final, o produto, o livro, o CD, ou a música que você compra, depende da especificidade do trabalho. Existe uma conexão entre a heterogeneidade do trabalho e a heterogeneidade do capital e a heterogeneidade dos bens que estão sendo procurados pelos consumidores usuários. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na economia dita padrão, o sistema o lucro do capitalista se explica a partir de um direito de propriedade que está diretamente ligado, justamente, que fornece o lucro. A teoria da exploração do Marx é por quê? Porque a totalidade das receitas pertence ao capitalista. Ele utiliza uma parte para manter a força de trabalho, o resto é lucro. Na economia neoclássica, vale-se para na remuneração dos serviços produtores. Tem o capital e o trabalho. Tudo bem, isso funciona porque os bens são homogêneos. Agora, o que estou dizendo, na economia imaterial, na economia da internet, as coisas se modificaram. Hoje, na verdade, a gente pode muito bem imaginar, é uma situação até exagerada, mas pode muito bem imaginar que tanto o capital quanto o trabalho vão ser remunerados a partir de renda e monopólio ligada a certo direito de propriedade. Vou pegar um exemplo. Vamos supor uma empresa que fabrica produto industrial. Tem um engenheiro que trabalha, tem um salário. Só que ele participa do trabalho de pesquisa e tem uma inovação tecnológica. O engenheiro tem duas maneiras, ou de entender, ou ele é remunerado a partir do seu salário e não tem nenhum direito sobre as vendas ligadas à produção da inovação tecnológica. Ou então ele pode reivindicar uma parte das receitas ligada à venda da patente a partir da inovação tecnológica da qual ele participou. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que na economia imaterial, a gente pode imaginar outras formas de remuneração do trabalho que não seja o salário. E, bom, eu vou dizer uma coisa, também, eu acho que o capitalismo, por uma série de razões de alguns aqui, se torna cada vez mais instável. Então, a gente pode imaginar que o salário, na verdade, seria a forma de remuneração compatível com o fortíssimo, uma estabilidade. Mas a parte, um custo fixo para a empresa. Mas a partir do momento que existe uma instabilidade muito grande, a gente pode muito bem dizer, vamos dividir os riscos. Não estou dizendo que é bem, que é mal, estou dizendo que é compatível com o modo de produção ligado à economia da internet. Bom, vou ter que 5 minutos. Bom, eu tentei fazer um panorama. Depois, se tem pessoas interessadas, posso deixar no conjunto do meu PowerPoint. Eu tentei mostrar quais são os mecanismos que explicam a economia da internet. Tem um estoque bem complexo, tá? Com um valor social ligado à utilidade social. A ideia é, quanto maior o número de usuários, maior a utilidade. São dois tipos de consumo. O que eu chamei de C2 é o consumo produtivo. É o capitalista, na verdade, que vai utilizar esse consumo para depois vender o que tirou disso sobre o mercado. A gente já é market value. E C1 seria o consumo não produtivo, o consumo ligado, o consumo das famílias, o consumo final. Como a economia do Google funciona? Primeiro, os usuários vão entrar no site. Então, eles vão pegar produtos que estão no estoque. Quanto maior a quantidade de usuários, maior a utilidade social. Tem um processo cumulativo. O valor da rede, na verdade, depende diretamente da quantidade de usuários. O que acontece? A partir disso, são dois tipos de economia. A economia, o que chama a economia do Google. Google vai pegar uma parte dos dados que ele coletou para vender no mercado. Tá? Tudo bem. Agora,
e uma economia dita solidária, eu penso em Linux. O que Linux faz? Você tem as duas primeiras fases, mas a totalidade da produção é totalmente redistribuída para aquela coletividade. Não tem uma desconexão com o mercado. Bom, a partir disso, o que é importante é uma economia baseada sobre a demanda. Não é economia da oferta. Quer dizer, o que dá a dinâmica é o fato dos usuários frequentarem um site. Tá? Quer dizer, visitar o site da audiência aumentar. Tem uma ampliação da socialização da produção. Por quê? Porque, contrariamente ao petróleo, a informação, quanto mais você consome informação, ao contrário, maior é o estoque disponível. Enquanto o petróleo, não. Quanto mais você pega, você vai esgotar. Tá? A produção de informação, como a produção de conhecimento, são, primeiro, indivisíveis, quer dizer, você pode, o estoque não diminui com o consumo, e a segunda característica é a produção ela tem um caráter cumulativo. Quer dizer, quanto maior o mínimo do estoque, maior a produção de novas informações e de novos conhecimentos. Então, por isso a dinâmica da economia da internet ela está ligada à demanda. Existe, então, uma ampliação da socialização da produção. Quem produz a audiência, o fato dos usuários frequentar certo site. Agora, toda a ambiguidade vem daí. Eu tenho 3 minutos, mas vou pedir, vou negociar mais 3 minutos. Tem uma ampliação da produção. Agora, a essa ampliação da produção ou corresponde uma extensão da lógica solidária, no caso do Linux, ou então uma extensão da lógica mercantil, no caso do Google. E eu acho que, mas tem essas duas dimensões. Quer dizer, o mercantil, na verdade, vai depender da utilidade social. Por isso que eu acho que a gente não pode ser maniqueísta quando analisa, dizendo, olha, é só um problema de exploração, etc. Tem uma apropriação, no caso do Google, privada, de uma produção produzida socialmente, mas tem também uma reapropriação social da produção produzida. E tem as duas dimensões. A pirataria é um exemplo típico disso. O custo para certas coisas da pirataria seria maior, para impedir a pirataria, seria maior que a receita do que uma situação sem pirataria. Quer dizer, para ganhar 100, não vou gastar 150. Bom, então, eu falei, em grande parte, o que eu queria falar, quer dizer, tem uma ampliação da socialização da produção. E isso pode ser traduzido, por um lado, por uma reapropriação social, ou total, no caso da economia dita solidária, ou parcial, no caso da economia do Google. Mas eu vou pegar um exemplo, YouTube, que eu conheço relativamente bem. YouTube, a maior parte dos arquivos que estão sendo mandados no YouTube é um trabalho gratuito. Você vai dizer, YouTube financia, vende audiência, etc. Sim. Só que, por outro lado, YouTube permite divulgar gratuitamente uma série de produtos. Se a gente pega a indústria da música, e eu estudei isso na minha tese de doutorado, se a gente pega a situação com as filmes fonográficas tradicionais e hoje, a situação para entender diversidade da criação, de diminuição das barreiras de entrada, é muito melhor hoje para os artistas do que era quando havia as filmes fonográficas. Bom, a ideia, eu vou tentar concluir rapidamente, também tem uma série de reflexões até sobre o novo espaço público. Havia o espaço público do Habermas, depois o consumo de massa era outra forma do espaço público, e hoje também eu acho que está havendo uma transformação da própria natureza do espaço público. O espaço, quer dizer, esses espaços, o seu novo espaço público, que seria Facebook, etc.,
permite uma acumulação simbólica. Por que eu coloco coisa no YouTube? Em função de uma lógica ligada à acumulação simbólica. Em certos casos, por exemplo, você compra uma impressora, tem um problema técnico, que você vai ter as comunidades online, você vai no YouTube. Permite também criar o valor de uso de certos bens produzidos. Bom, qual seria o critério? Não seria a razão no sentido do Habermas, mas a quantidade de seguidores. Por quê? Porque a quantidade de seguidores, quanto maior a quantidade, mais... Bom, agora, o problema que eu coloco, será que existe uma razão supra-histórica, conforme diz Habermas? Eu tenho dúvidas também. Bom, em conclusão, eu acho que uma das ferramentas que a gente tem que utilizar, se quer entender um pouquinho essa economia da internet, essa lógica de trabalho gratuito, é a ideia dos commons, da maneira como esses trabalhos foram desenvolvidos por Ostrom, está faltando o M e S. Bom, o processo eu acho, dialético. Tá? Você não pode dizer é só apenas um momento da exploração, vai haver uma diminuição do bem-estar social. Existe um movimento dialético. Eu acho que tanto o problema de pessoa como Negri, que vê o socialismo digital, não é, como também Levi, por razões totalmente politicamente diferentes, também não é. Eu acho que a gente não é nem o diabo nem o Deus. Existe um movimento dialético, existem várias possibilidades de reapropriação social gratuita de uma série de bens e de informações que estão circulando na rede. Mesmo se está vendo, por outro lado, uma exploração. E isso em termos jurídicos, isso aqui na França tem toda uma série de medidas jurídicas para limitar a divulgação dos dados. É óbvio que isso coloca uma série de problemas jurídicos e morais e éticos. Tá? Que medida, bom, se pode divulgar todos os dados. E, finalmente, eu vou dizer, se a gente se refere às categorias do próprio Marx, eu me recuso a falar em exploração. Por quê? Porque a exploração implica a existência da mercadoria, no sentido Marx. A mercadoria, que é? Capital constante, mas capital variável, mas mais varia. Estou dizendo o que? Os bens que constituem o estoque disponível para a comunidade não são mercadoria no sentido marxista. Então, se não existe mais mercadoria, não existe mais exploração no sentido definido por Marx. Não vou dizer que não é conflitual, mas justamente a lei do valor assume outras formas históricas. Bom, eu acho que eu falei mais ou menos 2/3 do que estava. Bom, muito obrigado. Inscrições. Marcos Dantas. Ninguém se inscreveu, falei a você. Eu vou só... Gostei muito, claro, da exposição, a mesa muito boa, parabéns. Acho até, Alain, que boa parte do que você colocou, eu também estou falando, talvez numa linguagem, cada um no seu campo, mas falando as mesmas coisas, ou coisa muito similar. Mas eu levantaria só uma questão. Quando você coloca o paradoxo do Van Gogh, não sei se eu entendi bem, porque de fato todo mundo sabe que o Van Gogh jamais vendeu um quadro em vida, e depois os quadros valem milhões, né? E qual seria o valor do quadro se eu considerasse o trabalho do Van Gogh? É daqui que eu chamaria a atenção que para o Marx mesmo, e isso ele deixa muito claro na seção do livro 3, que ele discute a renda da terra, há uma diferença entre preço e valor. Eu me lembro assim de memória que ele chega a dizer que as coisas podem ter preço desde que alguém queira vender e alguém queira comprar. Entende? Agora, o valor está ligado a um conteúdo de trabalho, né? E que por isso mesmo a terra bruta, a obra de arte, não tem preço, mas não tem valor. Essa é uma diferença que ele faz muito claramente no sentido, então,
que esse tipo de preços são preços que ele até usa, se não me engano, a expressão casuais, são condições casuais, ou seja, são preços de monopólio, são preços dados por circunstâncias de mercado, tem muito a ver hoje com os preços dos dados, né, dos leilões de palavras-chave, esse tipo de coisa. Então eu faria esse comentário basicamente. Agora, a questão da exploração, isso aí geraria uma discussão que nós teríamos que fazer um outro seminário. Eu vou propor isso para o nosso estudado. É um belo debate. Rui Sardinha. Eu só queria aproveitar a deixa da Sarita, né? Assim, eu estou na Socicom, né, na federação aí dessas associações acadêmicas e científicas da comunicação, e tenho, a partir daí, tentado discutir um pouco a questão das políticas científicas, etc. E uma questão que me chamou a atenção recentemente é a tal da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? A partir, acho que 2004, se eu não me engano, um pouco depois, não sei, o Ministério da Ciência e Tecnologia abriu aí nessas semanas nacionais, que tem umas temáticas definidas, com editais, etc., e que tem uma questão simbólica importante, que é fazer com que o país discuta determinadas temáticas, né? Só para vocês entenderem, esse ano o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi, acho que matemática está em tudo, né? E nesse sentido, uma questão que eu vim colocando, inclusive para discutir com o Fórum das Ciências, das Ciências Humanas, etc., assim, é que eu acho que está na hora da gente lutar por uma temática mais próxima, né? E por que eu acho que isso é importante? Porque isso coloca, por exemplo, algumas questões das comunicações, da informação, etc., como ciência, né? No campo de discussão das ciências duras, etc. E aqui fica talvez assim, e a partir da sua fala me veio um pouco essa, assim, uma luta mesmo, né? Assim, da gente em algum momento tentar, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, emplacar uma discussão como essa, por exemplo, ciência para todos, ou esse tipo de proposta que você traz, né? Ou a própria questão da informação, né, do direito à informação, etc., mas no campo da própria ciência, como uma discussão do Ministério, e talvez tirar proveito, né, se é que algum proveito há, da união do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, né? Então talvez a gente possa de alguma maneira aproveitar essa união e entabular uma discussão que seja próxima, né, às discussões que a gente vem tendo aqui, e nesse sentido talvez eu acho que aquilo que você levanta, essa questão do seu grupo de pesquisa, possa servir de mote para esse movimento. Eu gostei muito de todas as falas. Eu teria, assim, 3.000 perguntas para fazer para cada um. A gente não tem tempo e eu não quero ser a chata da última da pergunta. A gente não tem muito tempo. Professor, eu queria, se o senhor puder, que o senhor explicasse também um pouco melhor, um pouco mais, a pegada Marx, que é o capitalismo para o Marx, e a diferença com o Brodel, que eu acho isso fundamental para a gente entender a internet. Eu acho que pode ser uma boa pista. Sarita, eu estava super curiosa para te ouvir falar, porque, bom, como a gente é lá do IBICT, a gente acompanha seu trabalho. E a gente fez teoria da informação recentemente, então a gente passou com o professor Marcos Dantas por uma literatura assim, incrível, né, de teoria da informação. Enfim, ele tem a concepção dele, e eu sei que a gente tem professores no IBICT que trabalham a informação de um jeito diferente, né? E você é uma delas também. Pode dialogar com o que o Marcos Dantas define como informação, o caminho que ele percorreu, mas eu sei que o seu é diferente. Então, fazendo como a gente está aqui discutindo a internet é uma tecnologia de informação e comunicação. Eu queria saber um pouco melhor, se você puder também, explicasse mais
os seus referenciais e como você construiu o seu conceito de informação, porque você fala em conhecimento. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa escolha. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente começa a estudar de verdade mesmo informação, e agora recentemente as pessoas, como tem muito esse modismo de falar de Big Data, é como se agora a gente fosse proibido de falar a palavra informação. Mas eu acho que a gente tem que continuar estudando seriamente o que é informação, e a gente tem esse papel, principalmente na nossa casa, que é o IBICT, né? E aí, o que a gente percebe é que, assim, ao longo da história da teoria da informação, a gente tem pelo menos duas vertentes, né? Uma que é hardware e uma mais software, ou seja, uma materialista e outra mais cognitiva. Então aí eu queria, se você puder, o que você tem para dizer disso. E a última pergunta, pode para ele? Rafael, eu achei muito interessante você ter trazido a Shoshana Zuboff para essa discussão, porque eu tinha conversado com o meu orientador sobre ela, e eu agora no doutorado, eu estou lendo bastante assim ela. Não é à toa, é muito curioso a gente pensar no próximo título do livro dela, né, que é Escravos e... Tem escravos, ela está preocupada com o problema da democracia, porque no fundo, quando ela vai... Ela é broderiana, aí é interessante, era isso assim que eu ia pedir para... Porque assim, eu achei que nas 3 falas, você poderia talvez comentar um pouco como a Shoshana Zuboff conversa com as falas dos 2 professores. Mas eu também não vou me alongar e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Pedir a você a gentileza de que se identifique. Tá, bom. Meu nome é Naema e eu sou doutoranda da Ciência da Informação aqui no IBICT. Obrigado. Desculpa ter... Eu acho que essa pergunta dá um curso, né? Nós dois podíamos, a gente pode continuar essa conversa, né? Então, vou ser muito breve. Quer dizer, eu não sei se eu tenho um referencial teórico para, né? Eu acho que eu pelo menos, eu sou bastante eclética nesse aspecto, então acho que bebo de várias fontes, né? Agora, a maneira como eu tenho trabalhado o tema da informação é a informação como transporte. Né? A informação onde não tem essa dicotomia, e é quando eu uso essa ideia da informação viva, essa dicotomia entre a materialidade e a imaterialidade da informação. Né? E o conhecimento, porque na ciência da informação existe um viés muito forte, que é muito repetido, mas ainda bem que cada vez menos, né? Daquela linearidade do dado para a informação, da informação para o conhecimento para a ação. Né? E eu acho que o Castells, essa citação que eu fiz dele não foi à toa, ou seja, a informação baseada em conhecimento, porque no fundo o estoque de conhecimento ele é muito maior que o estoque de informação. Né? Na verdade, a informação já é um passo na direção de você tentar traduzir esse conhecimento de maneira que ele possa ser circulado cada vez numa tentativa de diminuição da relação espaço-tempo. Né? E evidentemente que é uma das coisas que a gente discute, por isso que eu falo da dimensão territorial, é muito importante, porque você tem um processo de desterritorialização, mas é sempre reterritorializado. Né? Então a informação ela só faz sentido no momento em que você tem ator, ou conjunto de atores, que de algum modo se apropriam, né? E aquilo tem algum tipo de significado, portanto é uma visão pragmática da informação nesse sentido. Mas eu acho assim que isso daria... Por isso que eu acho que nem eu dei o exemplo da propriedade intelectual, né? Que em todas as limitações que a gente sabe em termos desse caráter que o Alain reforçou, né? Do caráter cada vez mais coletivo, né? Da produção contemporânea, ela não dá conta de tudo, né? Ela não dá conta porque tem um estoque aí de coisas que tem a ver com as competências, com as subjetividades, etc., que vão dar caráter totalmente diferente, dão mesmo algo que pode ser homogêneo como informação. Né? Mas enfim, acho que isso é uma longa discussão. Falando em longa discussão,
vou responder rapidamente. Bom, é óbvio que o Marx define, quer dizer, certos bens que são trocados, que tem preço, mas que não tem valor, porque justamente o valor deles não depende da... Agora, isso é válido quando a gente fala no capitalismo com primazia de uma produção industrial. Agora, justamente o que estou colocando, estou dizendo, não tem valor. Por isso que todas as análises, mesmo feitas por economistas empiricistas como o Baumol sobre o déficit das atividades, por quê? Porque na época que eles fizeram isso, a criação do valor era a mercadoria, sim. Mas hoje não é mais. Então, se você está dizendo que certa mercadoria não produz valor sobre certos momentos históricos, as mesmas podem gerar valor em outros momentos históricos, o que implica justamente uma própria redefinição da lei do valor em função do momento histórico. É um pouco toda a problemática da hipótese substancial, colocada por Dumont e Euler. Bom, sim, Marx Brodel. Então, bom, a leitura que eu faço do Marx, o capitalismo, que ela analisa o capitalismo no qual há generalização da mercadoria. Tá? Quer dizer, 80%. E Brodel dissocia, com toda a razão, me parece, mercadoria e mercado. Está dizendo, no início, o capitalismo se desenvolveu não a partir da produção de mercadoria, a partir da atividade financeira ligada à especulação internacional, com a assimetria da informação, etc. Depois do século XIX, o capitalismo começou a se tornar industrial, vamos dizer, até Fordismo. E hoje o capitalismo está voltando à forma não industrial. Então, nesse sentido, eu sou brodeliano, porque estou dizendo, hoje o capitalismo desenvolve uma lógica mercantil. Olha, o exemplo, o Uber, por exemplo, o Airbnb, a negociação dos direitos de poluição. Tem uma lógica de mercado, até as mulheres que alugam a barriga, bom, uma lógica de mercado, mas que não passa pela generalização da forma de mercadoria. Toda a sutileza. A diferença que eu faço é essa. O capitalismo se desenvolve, mas não a partir... Se a gente pega os dados da contabilidade social, em todos os países emergentes ou desenvolvidos, a produção industrial e agrícola na faixa dos 20% do PIB. O resto, a gente não sabe o que é. Tem os economistas que falam, nos Estados Unidos, nos anos 90, o PIB dá conta de 30% da produção. Eu faço, vou aproveitar para fazer minha propaganda, eu faço música, está disponível no YouTube, só colocar meu nome. Bom, mas eu quero dizer que com isso, não é verdade, mas eu quero dizer o seguinte, é uma produção, os agregados da contabilidade social, e tem pessoas que assistem, tem 13 mil pessoas que assistiram. Então, aonde que está quantificada essa produção? Mas tem uma produção. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, vou parar por aí, eu tive que, quando a gente tenta quantificar o consumo cultural, na França eu tinha os dados naquela época mais precisos. Eu falei, não vou pegar só assim quantos as famílias gastaram para ir no cinema. E quem por exemplo, assiste na televisão? Então, eu peguei os dados do mercado publicitário da televisão. Mas já fazia mais que duplicar quantitativamente o consumo cultural. Então, bom, assim, enquanto certos problemas teóricos não foram resolvidos, você não pode medir nada, antes, a não ser que se delira como Piketty. Mas não é minha proposta, por várias razões. Então, justamente, eu acho que tem que ter um debate teórico para depois poder começar a querer medir a realidade com um mínimo de coerência. Eu não vou incorporar como se fosse uma entidade, a Xuxana, para conversar. O que eu acho que eu posso falar é que, da minha leitura do que ela está falando, eu acho que é uma sensação sobre uma própria postura que ela está tendo também frente a algumas coisas que ela está pesquisando, que talvez até sejam, assim, a leitura que a gente tem é do artigo dela, de 2 textos dela, né, falando mais recentemente. Esse livro ainda ninguém leu, porque o livro ainda não saiu. Mas tem também o The Smart Machine. Isso, mas aí é um trabalho anterior. Mas aí é um trabalho anterior e que eu acho que ela ainda não está lidando exatamente com esse problema
que é o do capitalismo de vigilância, e que é, com essa experiência dela em etnografando o povo do Vale do Silício, e que ela se defronta com isso, com essa perspectiva de previsão e modificação de comportamento. Porque isso, a partir da leitura que eu estou fazendo dela, marca ali um sentido de urgência que é do tipo, se nós não regularmos essa relação, a gente chega num ponto que pode ser complicado para a própria democracia. Aí se pode dizer que esse é um tipo de postura que talvez seja catastrofista, nesse sentido, que talvez até tenha ficado aqui na mesa, de não há escape, né? E talvez seja da parte dela. Não quer dizer que... não sei se eu comungo exatamente com essa sensação. Eu comungo com uma sensação de urgência para uma análise do problema, porque são problemas, eu acho que de ordem diferente que estão postos. Assim, a gente está bastante acostumado a lidar com o web, com essa internet da web, com a economia da plataforma, com a economia de plataforma ainda, sem incorporar o que é que eles estão produzindo de análise de dados. Mas o que ela está colocando ali, eu acho que tem uma coisa de um protagonismo que ainda pode ser maior dessas empresas frente ao mercado e de controle do mercado, porque é uma capacidade de análise de uma quantidade de dados que permite se colocar bastante à frente dos outros competidores. Então, por exemplo, o que é que Facebook e Google estão fazendo atualmente? Qualquer iniciativa de startup que aparece, que remotamente pode ameaçar o domínio dos caras, ou eles criam uma outra empresa que faz exatamente a mesma coisa e mata aquela outra porque tem muito mais recursos, ou vão lá e compram. Um exemplo muito... Tem dois exemplos. O Waze. O Waze é um exemplo desses em que eles identificam muito antes do Waze virar um aplicativo popular, eles identificam, compram, e hoje você tem dois aplicativos para te guiar no trânsito. O Waze e o Google Maps. Que são da mesma empresa. Outro exemplo é o WhatsApp. O Facebook identifica que o WhatsApp tem um potencial antes, e não identifica a partir de uma análise simples do mercado. Identifica a partir de dados que eles têm maior acesso do que outros competidores. Então, acho que a gente tem desafios para ainda... para mim isso também não está bem processado, entende? Assim, acho que a gente tem coisas para ainda entender. Eu acho que disso que está sendo posto, que daí entra a coisa do Big Data, que daí acho que o Big Data tem essa questão, que eu acho que são essas que ela está endereçando ali, mas que são dessa grande massa quando a gente fala em grande massa de dados, não é coisa, por exemplo, uma série de TV como Stranger Things é toda feita em cima de Big Data. Ou seja, é uma interferência, inclusive, no roteiro daquilo, porque você passa a orientar... Tudo bem, você sempre orientou a partir de pesquisas de mercado, mas isso é um outro nível. Se esse outro nível significa uma virada ou simplesmente é mais quantitativo, é uma boa pergunta. Mas me parece ser algo relevante, né, nesse sentido, para a gente reconhecer como fenômeno e não não apontar, não é tudo a mesma coisa. Me parece que não é, né? Uma escala é uma escala que pode significar um outro momento, uma diferença qualitativa, uma diferença quantitativa que pode significar uma diferença qualitativa, talvez seja por aí. Queria aproveitar só, porque daí eu queria conversar com o que você conversou com a Alan, conversou comigo sobre a coisa do petróleo. Só queria comentar que eu estou utilizando a analogia, não porque eu seja apaixonado por ela, é porque ela é frequente e eu acho que ela é um ponto de partida para a gente fazer as discussões. Eu tenho uma outra coisa. Eu poderia argumentar sobre a coisa do petróleo ser finito
enquanto a informação é infinita, talvez de que se a gente consumir todo o petróleo que existe na Terra, a gente morre, ou seja, de alguma maneira o petróleo é infinito. Essa é uma resposta de geólogo, de colegas geólogos, que falam que se a gente consumir todo o petróleo, a gente tem um efeito estufa enorme, ou seja, a gente morre antes do petróleo. Esse é o ponto. Mas só para dizer que a gente está lidando, eu entendo o ponto de que informação produz mais informação, mas eu acho que tem uma questão aí que é não só a informação pode produzir mais informação, mas o controle dessas bases de dados pode significar não significa a eliminação do processo de produção, mas pode significar um domínio de mercado a partir dessa própria informação, entende? Ou seja, eu produzo utilizo aquela informação para entregar uma solução que já vai ocupar um espaço de mercado que impede que outras soluções ocupem aquele mesmo espaço. Não sei, é algo que também estamos elaborando. Em nome do Centro Internacional Celso Furtado, agradeço aos professores Rafael Evangelista, Sarita Albali e Alain Fiscovitch, e convido o professor Marcos Dantas para as palavras finais. Há muitos e muitos anos atrás, eu diria até no século passado, eu vi uma publicidade numa revista inglesa, uma publicidade da British Petroleum, que em inglês dizia o seguinte: a BP encontrou petróleo no espaço. E aí tinha uma foto da Terra, e aí vinha um texto enaltecendo a tecnologia da BP, que a partir de satélites localizava áreas potencialmente exploráveis de petróleo na Terra. Ou seja, a partir das tecnologias da informação e do processamento da informação, encontrava uma riqueza finita, a partir de um processo infinito. Na verdade, nós estamos saindo o capitalismo está evoluindo para de uma sociedade ou de um tipo de economia que explora recursos finitos ou recursos escassos, para um tipo de economia que se baseia num recurso potencialmente infinito, ou pelo menos replicável, um conceito de informação que eu gosto muito é o do Bates: informação é uma diferença que produz diferença, e uma economia, portanto, da não escassez, que coloca, inclusive, em questão, como o Alain nos ensinou aqui, o próprio conceito de mercadoria, que é um conceito, de um produto de rendimento. Até chamei também a atenção para isso, de um bem de rendimento decrescente. Nós estamos passando por uma economia de rendimentos crescentes. A história é muito longa, coisa e tal. Eu acho que nós tivemos aqui, durante o dia, ótimas mesas. Eu espero que vocês tenham usufruído aqui os debates que nós tivemos. Realmente as nossas mesas foram abrilhantadas por todos que participaram aqui. Eu, particularmente, no meu nome pessoal e no nome do Centro Celso Furtado, agradeço aos nossos painelistas que vieram aqui nos deram esse dia. Quero agradecer mais uma vez ao professor William pela disponibilidade de ocupar a cadeira no lugar da Fernanda. Agradecer a vocês aqui que assistiram, participaram, questionaram, e, portanto, contribuíram fundamentalmente para brilhantar o nosso evento. Agradecer ao senador Saturnino, presidente do Centro, que nos apoiou bastante para a realização desse evento. Agradecer à equipe, ao Glauber, que foi fundamental o tempo todo carregando o piano, tocando as coisas, respondendo com muita presteza todas as nossas questões, sem o qual ele e a equipe dele não teríamos tido este evento. É fundamental também. O Centro Celso Furtado hoje
opera com recursos muito escassos, devido a uma série de problemas, crises econômicas e políticas, então está operando quase que no osso, né? E aí a equipe é importante nessa hora. Bem, vamos ver se a gente consegue, até como o senador falou, no ano que vem fazer um evento internacional, um congresso, um seminário mais ampliado. Este tema é um tema hoje central na nossa sociedade, seja em função da democracia, seja em função da própria importância que os meios de comunicação, a cultura, o espetáculo hoje tem na sociedade capitalista, todos os problemas que gera, tanto teóricos, que a gente viu aqui vários, quanto os problemas políticos, né? E muito obrigado, boa noite a todas e todos, boa viagem aos que vão voltar e aplauso para todos.